Vamos dar, então, início a essa atividade, que, para mim, é muito cara e muito preciosa, que é a área da educação. Não sei se vocês sabem, a nossa empresa, que tem 33 anos aqui em Poços de Caldas, nós realizamos, além do Flipos, da Feira Nacional do Livro, realizamos também 2 congressos científicos de grande importância. Um deles vai acontecer agora, final de setembro, que é o Congresso Internacional de Meio Ambiente, 19ª edição, um congresso também longevo. E realizamos também o Congresso Internacional de Educação, que é um outro tema que, para nós, é de grande importância. É um dos poucos encontros da área de educação que acontecem aqui no sul de Minas. Então, para a gente é de uma grande relevância poder contribuir com essa classe, com essa área, com os professores, com as pessoas que trabalham e que lutam, né, pela educação do nosso país. E como não poderia deixar, e como nunca deixamos, de trazer também a educação, lógico, para o centro dos debates aqui no nosso festival literário. E, para isso, então, nós temos a grande honra de contar aqui em Poços de Caldas hoje com o professor Rocieli, que foi, inclusive, ministro da Educação, e que, com certeza, tem uma bagagem importante para nos transmitir, para compartilhar conosco. Além desse livro que ele está anunciando aqui, que depois estará disponibilizado também, que já está disponibilizado para quem tiver interesse em adquirir, e o professor vai autografar. Então, eu gostaria de convidar com muita alegria o professor Rocieli para estar aqui conosco, o professor Rocieli, ex-ministro Rocieli Soares. E também o Rocieli, acho que ele está aqui no camarim. Keila, você pode chamar para mim, para nós? Ele deve estar aqui no camarim, não está ouvindo. Quem está aqui na coxia, quem está no camarim, não ouve, quando a gente fala aqui no palco. Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui o prazer de contar com o Patrick Santos, que é um grande amigo também, jornalista, né, uma pessoa muito inteirada aí com a área da educação, com a área do conhecimento, do autoconhecimento. Tem um podcast maravilhoso que ele chamado 45 do segundo tempo, do primeiro tempo, 45 do primeiro tempo, que vocês podem acessar em todas as plataformas de tocadores de podcast. Então, eu convido a que vocês possam conhecer o podcast do Patrick Santos. Patrick, então, você faz as honras, daqui a pouquinho o Rocieli já está de volta aqui, e a gente já começa. Quem aqui trabalha na área da educação, que é professor ou coisa assim? Ah, que bom saber. Ótimo, é ótimo saber, porque depois vocês podem repercutir esse tema e esse bate-papo hoje aqui com o professor Rocieli, com os demais amigos de vocês, da área de vocês. Já está vindo. 2 minutinhos já está vindo. Ótimo. O Patrick, você quer falar um pouquinho do seu podcast, um pouquinho do seu trabalho? Eu acho importante também que você já aproveite e faz aí uma divulgação do que você faz. É importante. Que legal. Obrigado, Gi. Obrigado pelo convite. E que legal estar presencialmente, né? A última Flipostos foi em função da pandemia, foi remotamente. E acho que é muito bom a gente estar de volta aos eventos presenciais. Acho que nada supera esses eventos. E estou muito feliz de estar participando de um evento e trazendo essa área, como você bem descreveu, que é a educação, né? Acho que é fundamental. Acho que é o tema que na verdade, é a base de tudo, que envolve também os livros, né? Então, é muito legal, é a temática fundamental para os dias de hoje. Ainda mais tendo a presença aqui do Rocieli, que é está aqui, chegando, aliás. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo. Estava falando aqui, ministro, que acho que não tem área mais importante, assim, se a gente analisar. Claro, todas as áreas são importantes, mas a educação é a base de tudo, né? E ainda mais num evento literário como esse. E de trazer essa temática, eu estava lendo, o ministro, a mesa a gente vai falar, claro, basicamente do lançamento desse livro, que é Em Defesa da Educação, e eu li esse livro anteontem, ministro, assim, quase que numa tocada só, enfim, e tem alguns aspectos muito interessantes, porque é uma espécie de uma bússola para a gente tentar entender tudo que envolve o processo educacional, né?
a tua carreira como gestor de educação já durante muitos anos. E acho que a gente vai falar muito sobre ele aqui, né, que acho que dá uma boa direção dos caminhos, né, e aonde a gente se encontra nesse momento. E eu acho que a gente pode começar esse papo aqui, e o que me chama a atenção é que logo na abertura, você disse que a educação não pode esperar, né, urge, né, e está vindo de alguém que foi ministro da Educação, né, foi secretário estadual de Educação do Estado de São Paulo, no governo Dória, né, viveu talvez um dos maiores desafios que alguém na área da educação pode enfrentar, que foi a questão da pandemia. E quando você fala, né, que a educação não pode esperar, e você ressalta que a gente não pode mais perder tempo, que a gente está ficando para trás. Acho que o pontapé inicial aqui desse papo seria você basicamente trazer os pilares. Por que a gente está nessa situação? Né? A gente vai entrar um pouquinho, detalhar capítulo por capítulo aqui, mas assim, trazer os pilares, por que a gente chegou nessa educação e aonde a gente tem que olhar? Qual que é a principal bússola que a gente pode direcionar nesse momento do país, para depois a gente ir entrando aqui nos capítulos. E mais uma vez, obrigado pela presença. Viu? Obrigado, Patrick. É um prazer estar aqui com vocês na Flipossos. Olha, primeiro, acho que tem toda vez que a gente foi estudante, acho que todo mundo que foi estudante, quando estava lá sentado na cadeira como estudante, alguém disse para a gente que a gente era a geração do futuro. Muitas vezes, todo mundo interessa a idade, todo mundo já foi chamado de geração do futuro. E a gente vê as coisas passando, vê os problemas se avolumando, alguns, inclusive, sendo mais difíceis nos tempos de hoje. E a gente não está dizendo para o jovem que ele... Aliás, a gente tem que parar de dizer para o jovem que ele é a geração do futuro. A gente precisa tratar o estudante agora como a geração do agora. Vou dar um exemplo: feminicídio, violência contra a mulher, assédio contra a mulher, são crimes que não são um problema do futuro, são um problema do agora. Não existe o futuro. O futuro é o reflexo de algo que se faz agora, e é dentro da escola. É desde cedo na formação dos jovens. Você não nasce com uma criança agressora. Ela se torna por vários fatores que a vida vai trazendo. E, obviamente, a escola é um dos lugares para se proteger. Acho que esse é um primeiro passo, né? Se a gente quer realmente uma transformação da sociedade, a educação tem que ser urgente, ela tem que ser transformadora, ela tem que ser agora, ela não pode ser algo que vai ser feita lá no futuro. A segunda coisa é, se a educação é transformadora, não dá para a gente estar na Flipostos, né? Quando eu era ministro, eu fui conhecido por dizer uma frase que é verdadeira, que a educação chegou no fundo do poço. Obviamente, a gente descobriu um alçapão embaixo do poço, porque agora a gente teve a pandemia, né? Então, havia algo pior ainda, né? Intenção... Ainda não chegamos lá, né? Ainda não sabemos. Aliás, daqui a alguns dias vai ser o resultado do IDEB do Brasil, eu tenho certeza que será devastador, porque a pandemia vai trazer muito mais dificuldade. Então, acho que esse ponto, ou a gente coloca como uma prioridade de país, a gente responde que país que a gente quer ser, independente da direita e da esquerda, me interessa quem vai ser o presidente, se é o de direita, se é o de esquerda, se é o de centro, se é o de cima. Nós deveríamos ter um acordo nesse país. Vamos discutir tudo, mas educação tem que ser sagrado, porque é aqui que repousa realmente a transformação que a gente precisa fazer, no curto, no médio e no longo prazo. Né? Em qualquer um dos aspectos, as principais transformações estão ligadas à escola, e é isso que a gente fala de urgência. Se a gente não olhar com urgência, e o país não olha, 5% das pessoas no Brasil estão falando que educação é prioridade nessa eleição. Só 5%. Né? Quando falam de citações sobre eleições, chega só a 4%. Educação. Então, como diria Renato Russo, que país é este? Né? Nós temos que colocar um nível de prioridade. É um pouco disso que a gente busca trazer, que também tem caminhos. A gente encontra caminhos num país tão diverso. Eu tive oportunidade na minha carreira de ter, né, e é um pouco disso que a gente busca trazer no livro. Eu estive na Amazônia por 10 anos, no Ministério da Educação e na Secretaria de Educação Básica, e no maior estado do Brasil em população. Né? Peguei os dois maiores estados, o Amazonas em território e o São Paulo em população. Né? Então, são duas experiências que acabam, 3 experiências, na verdade, que acabam trazendo
uma perspectiva diferente na hora de formular políticas públicas que possam avançar. Mas dentro disso, o que falta a gente avançar nessas questões? É tentar trazer, por exemplo, pegando o exemplo do Amazonas, né? Você teve um trabalho fundamental lá, foi uma ação de levar o ensino à distância, no sentido, ainda mais num estado, né, territorialmente tão gigante quanto o Amazonas. Foi lá quase que uma frente, né? Eu estava lendo, tem um capítulo que você dedica exatamente que você fala, né, desse trabalho, que foi uma ação conjunta de unindo forças em vários sentidos para que aquilo acontecesse e a educação chegasse em lugares tão remotos, né? É só a gente olhar o tamanho do Amazonas, é maior que muitos países, né? E ali teve um sucesso, né? Alcançou dentro do que era possível naquele momento, mas ali foi diria que foi quase uma frente, né, de um projeto que, claro, te projetou também muito, né? Então, ali foi uma ação. O que eu quero dizer com isso? O que falta a gente trazer para esse ambiente mais nacional? Que falta olhar? Estamos prestes a uma eleição, e a ideia aqui não é politizar nada, né? A questão de um lado nem do outro, mas quando você traz esse dado, não 5% só, que a gente está tratando a educação, a gente fica muito mais preocupado, talvez, se eu vou ou não para uma passeata, se eu vou ou não participar daquilo, né? E a gente não entra em questões mais profundas, né? O que está se discutindo, por exemplo, sobre educação, há 20 dias de uma eleição, né, que é a base de tudo. Então, o que está faltando mesmo, assim, de alguém que viu ali de dentro? Quer dizer, é unir o setor público, o setor privado, é a formação, é a família de algum momento, que eu também quero trazer a partir da pandemia, que acho que eu vi uma entrevista tua lá no Roda Viva, que tem um aspecto que eu achei muito interessante, que eu quero dar uma sequência aqui, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, eu acho que tem que ter foco. Nada na vida funciona se a gente não tiver foco. O Brasil não tem foco. Você perguntou agora aqui, o que está se discutindo sobre educação há 20 e poucos dias da eleição? Nada, vou te dizer. Entre os candidatos principais do Brasil, se olha os debates, são pífios, sem propostas, sem uma discussão, e não é do candidato da direita e da esquerda que eu estou criticando a todos que não estão aprofundando os temas que realmente importam. Porque, infelizmente, no nosso país, nesse momento, importa quem grita mais, seja de um lado, seja de outro. Né, sentar para saber qual objetivamente é a proposta de país que a gente tem, não tem. E a educação é um problema nesse sentido, porque deveríamos estar discutindo pré-pandemia a aprendizagem, que é baixa, a pré-pandemia a ansiedade que já existia nos jovens, mas que pós-pandemia ficou ainda mais desastroso. O desenvolvimento cognitivo dos nossos jovens está muito distante do que deveria ser, e o emocional, que já era o socioemocional, que já era difícil, passou a ser ainda mais necessário e complexo, né? Os jovens que foram para casa na pandemia não são os mesmos que voltaram, não tem discussão sobre isso. E o que eu acho que funciona é você encontrar realmente o problema e tentar encontrar a solução diretamente do problema. Por isso que eu estou falando de foco. Você deu um exemplo do Amazonas, né? O Amazonas é um estado gigante, né? Só para dar uma dimensão para quem nos assiste, o estado do Amazonas é maior do que o Nordeste inteiro em território. Você pega todo o Nordeste, bota mais, acho que Espírito Santo, Rio de Janeiro lá dentro, e é o estado do Amazonas. Só que o Nordeste tem mais de 54, 55, algum censo parece que tem 60 milhões, enfim, milhões e milhões de brasileiros, né? No Amazonas tem só 4, 2 na capital e 2 no interior. Qual é o problema objetivo que a gente tinha que tratar lá? Os alunos tinham educação do 1º ao 5º ano e, no máximo, até o 9º ano. Depois não tinha. Se ele quisesse estudar, ele teria que ir para a cidade. Num território vasto, de forma isolada, e não existe professor. Não existe e não vai existir tão cedo professor, por exemplo, para uma turma de 5 alunos, como é que você arranja numa comunidade pequena 10, 12 professores de ensino médio? Você não consegue. Obviamente, portanto, não teria chance desses alunos terem educação. O que aconteceu? Um acúmulo centenário, né? Pessoas que não conseguiriam estudar. Esse é um problema real. Como é que eu dou acesso para essa gente que está lá na Amazônia e que precisa estar lá e que a gente tem a obrigação de ajudá-los a chegar?
Então, o Centro de Mídias, que está no livro, que a gente conta um pouco dessa experiência, que depois foi muito útil na pandemia, né, que é um outro capítulo também, ele nasce de um problema muito objetivo. Temos crianças na Amazônia que nós precisamos ajudar, crianças, jovens e adultos. Como é que a gente faz? Criamos um modelo com um sistema onde o professor transmitia isso em 2007, né, começa para 2008, onde transmite aulas para as comunidades, com um professor presencial, sempre aula ao vivo, com a mesma carga horária de um aluno presencial, com uniforme, com alimentação, mesmo material didático, o mais próximo possível de uma escola presencial, sendo o professor aqui ao vivo, especialista, com um professor dando suporte. Mas tudo isso nasceu, nós não inventamos satélite, já existia, nós não inventamos computador, já existia, não inventamos nada do que foi usado no Centro de Mídias. O que houve foi, como é que a gente resolve realmente a vida dessas pessoas para ter acesso à educação? Pega tudo que existe, tecnologia, e vai utilizando e bota dentro de um conteúdo. Eu acho que o que falta não é a identificação dos problemas que a gente tem. O que falta agora é foco. E sim, a gente pode falar daí de problemas da falta da família, né? Acho que isso merece eu falo muito que quando você cita de família, primeiro que não dá para botar a responsabilidade da educação na escola, exclusivamente. Eu acho que o professor não é o responsável total pela educação. A família é. Quando você tem afastamento da família, como a gente tem hoje, primeiro que o pai e a mãe matriculam o filho na escola e ele diz, cumpri a minha missão, acha que resolveu o problema da educação do filho dele. Agora a diretora e a professora e a equipe da escola se vira. Pronto, aqui nós já falhamos. E acho que a pandemia mostrou isso, né? Quer dizer, quando as crianças voltaram para casa, né? E aí acho que os pais sentiram também essa relação, que acho que não dá para terceirizar, como historicamente a gente sempre acha que resolve, né? Acho que é um papel importante isso, né? É fundamental. Na pandemia, os pais, teve o início da pandemia, quando começou as atividades online e mandava atividade para casa, bateu desespero nos pais, né? O pai tinha que começar a cuidar da educação do filho, porque não tinha o professor ali. Então, se recebia atividades e ia acompanhar o que o filho estava fazendo. Tanto que virou uma época que tinha um monte de meme, de piada, de coisa. Pelo amor de Deus, como é que o professor aguenta? Como é que é isso, aquilo, né? Teve um momento que a sociedade começou a pirar, pelo amor de Deus. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a falar de volta às aulas. E não me arrependo em nada. Aliás, defendo demais isso. Mas bateu um desespero uma hora nos pais, quer dizer, pelo amor de Deus, volta, valoriza o professor e tudo mais. Por quê? Porque pré-pandemia existia um afastamento. Meu filho está numa escola boa, na melhor que eu posso dar. Se é da classe média alta, está numa escola particular. Se é numa classe mais baixa, o envolvimento tem vários fatores, o não envolvimento também. Mas o fato a sociedade brasileira não está próxima da educação dos seus filhos. Nós não temos isso como uma prioridade. Muito vem, provavelmente, da cultura das primeiras gerações, que não sabem fazer isso ainda. Nós ainda estamos num processo. A inclusão na escola é um processo recente no Brasil, da década de 90 para cá, efetivamente, ensino médio de 2008 para cá. Portanto, ainda é um processo recente. Mas, mesmo assim, o efeito da proximidade da família é gigantesco. Vou te dar um exemplo, e em todas as etapas, né? Eu vou te dar um exemplo. A gente, na pandemia, o primeiro capítulo fala da pandemia, porque a gente entendeu ser um momento... É importante registrar isso, né? Eu sempre peço a todo mundo que é professor, registrem, falem, escrevam, né, o que vocês passaram, porque é único, né? Espero que seja, né? Espero não ter outra pandemia tão cedo. Mas duas historinhas rápidas. Uma foi uma mãe indo receber os materiais, não queria muito receber os materiais do filho. Ela queria que a professora fizesse alguma coisa porque ela não conseguia. E vai, puxa daqui, puxa dali, foi entender o que era a negativa da mãe. A mãe não era alfabetizada. E aí ela dizia, o que eu vou fazer com esses materiais? Como eu ajudo a minha filha? E a filha estava em processo de alfabetização. Estava no primeiro aninho, isso lá em 2020. Então ela estava com medo, né? Disse, poxa, como é que eu ajudo, né? E foi muito legal, porque a escola, e foi a escola que resolveu, a escola foi lá, olhou para esse problema, ensinou a mãe o que ela podia ajudar, de que forma e o que ela podia ajudar, e matriculou a própria mãe. No fim, a mãe e a filha foram alfabetizadas ao mesmo tempo na pandemia.
E a segunda história, porque ela tem a ver com a primeira, né? Mesmo porque o conhecimento pode vir de qualquer lugar. Quando eu cheguei no estado do Amazonas, o Amazonas era o último lugar no Enem. Antigamente o Enem fazia ranking, né? Por estados e tudo mais. Patrick, a gente era o último lugar em todas as áreas do conhecimento. Não tinha como ser pior naquele momento. Mas na redação, o estado do Amazonas estava sempre perto do 10º colocado. Uau. E como é que pode, né? Não sabe regra de língua portuguesa, mas tinha bom resultado na redação. A gente foi olhar quais fatores poderiam ter essa influência. E a conclusão, talvez o principal fator seja que lá o povo tradicionalmente costuma sentar na beira, na beira da porta de casa para contar história para as crianças desde pequenas. É o que eu imaginava, isso é muito legal. A contação de histórias na educação infantil, olha o poder que é, porque se estrutura o desenvolvimento do cérebro da criança a ponto de ela saber contar uma história quando ela é adulta, mesmo que ela não tenha tido tudo aquilo que deveria ter no desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem de linguagens, por exemplo. Esse é o ponto, né? A família sempre tem algo para auxiliar. E o segundo a gente vê muitos vídeos por aí de professores sendo agredidos na sala de aula. Isso é falta também da educação, que não é só a escola que precisa dar. Esse afastamento é um dos grandes abismos que o Brasil precisa enfrentar na educação. E você não tem um AI falando. Sai todo mundo aí defendendo o candidato de um lado e de outro, e tanto faz, mas essa discussão, por exemplo, é silenciosa, não tem. Não, é muito interessante isso. E no caso da pandemia, né, que você teve ali de frente, né, você enfrentou tudo isso, de alguma forma escancara o problema real, né, porque a gente, vamos afastar, vamos fazer um ensino à distância, claro, acho que vocês demoraram quase 2 semanas para estruturar, foi muito rápido, né, inclusive, acho que a experiência do Amazonas te possibilitou trazer aquilo, mas operacionalizar numa cidade, no estado, né, como São Paulo, né, com diferenças sociais absurdas, né, ali de alguma maneira escancarou a real situação da educação, né? Como é que a gente vai fazer um ensino à distância de alguém que não tem um computador, não tem uma internet, mal tem o que comer? Né, então, isso deve ter sido um grande desafio. Eu queria que você falasse, porque é o capítulo 1 ou 2 aqui, capítulo 1 do livro, e você fala um pouco dessa experiência. Primeiro que eu achei muito interessante, que diante de uma situação da noite para o dia, fecha. Como assim fecha? Né? Uma coisa é você estruturar o ensino à distância lá no Amazonas, que era um projeto que vinha sendo desenvolvido. Agora, da noite para o dia, você tem que montar isso. E sabendo dessas dificuldades, questão de merenda escolar, que é algo que a gente pensa que é só estudar. Não, mas tem a merenda em escolas periféricas, isso é fundamental. Né? Depois acho que veio o Vale, acho que vocês estruturaram de alguma maneira, mas o que eu queria que você trouxesse a partir desse capítulo, que eu achei muito interessante, primeiro, imagino que sim, talvez o seu maior desafio na frente da educação, e de que maneira isso também te trouxe um olhar muito profundo para estar dizendo aqui o quão fundamental é a gente falar disso, né? Fala um pouquinho dessa experiência e desses desafios que foi o Covid para a educação. Patrick, foi um dos dias mais difíceis que eu tive na minha carreira. Eu já peguei umas tretas difíceis, né? Desde eu era ministro quando aconteceu o incêndio do Museu Nacional, por exemplo. Então, momento difícil, já vivi outras tantas. O dia mais duro na minha vida profissional foi no dia 13 de março de 2019. Um ano antes. Exatamente um ano antes. Quando eu fui para o dia 13 de março de 2020, a gente só pensava no que tinha acontecido um ano atrás. Todo mundo estava se perguntando, coisa da pandemia e tal, porque no dia 13 de março de 2019 aconteceu o atentado à Escola Raul Brasil. Uau. Exatamente naquele dia. Então, a gente tinha vivido toda a gestão, eu tinha acabado de assumir a Secretaria de Educação do Estado em 2019, e aí veio o atentado, os assassinatos lá da escola, que foi um momento... E eu fui para a escola, quem conversou com as famílias fui eu precisava e estive junto deles lá.
Então, quando vai completar um ano, é sempre uma data difícil, você tinha outras ameaças, então a gente estava lidando com situações de pessoas, né, da chamada Deep Web, né, a internet profunda que fica escondida, que não tem como rastrear, a gente vai encontrando casos de ameaças, enfim, e a gente tinha reestruturado um bom trabalho. Então, a cabeça da gente estava olhando muito para isso. E estava iniciando essa história da pandemia, mas não tinha chegado ainda no Brasil e tal. Na sexta-feira de manhã, sexta-feira 13, para ajudar, eu me lembro de ter dado algumas entrevistas em rádios e televisão, e o pessoal queria saber, e aí, tem alguma coisa sobre a pandemia, como é que vai ficar as escolas? Primeiro que foi uma surpresa, porque ninguém me perguntou da Raul Brasil no aniversário. Segunda coisa foi, o que não foi ruim, mas... De manhã eu estava respondendo, não, o vírus não chegou ainda no Brasil, não tem nada, vamos continuar com as aulas e tal. À tarde, me liga o secretário de saúde e diz, olha, o Célio, vem aqui para a Secretaria, nunca me chama para ir na Secretaria de Saúde, vem aqui na Secretaria de Saúde que nós vamos conversar e o Mandetta, o ministro da Saúde, teu amigo, porque a gente conhecia lá de Brasília e tal, vai estar aqui. Aí eu disse, aí eu já senti na pele, vai vir o questionamento, vai encalacrar o negócio. E não deu outra, nós passamos a tarde discutindo o que fazer, porque o vírus tinha se tornado local, já tinha confirmação, a primeira confirmação do vírus local. Não tínhamos informações. Naquele momento era, em tese, um vírus com características gripais, né? Ou seja, características que geralmente afetam crianças. O instinto nos fez dizer, melhor a gente suspender. E suspendemos as aulas. Isso foi no dia 13 de março, no dia 14 de março, no sábado, já viramos a noite, no sábado todo, trabalhando com a equipe, tomamos as decisões estratégicas do que fazer. Uma delas era o Centro de Mídias, baseado na experiência do Amazonas e na minha experiência do MEC. No MEC, enquanto ministro, em 2018, eu lancei um piloto, com 20 e poucos estados do Brasil participando. O que era? Era um centro de mídias, em apoio com o Amazonas, mas transmitindo inclusive para celular, com internet patrocinada, justamente para testar qual que era a possibilidade, o que da experiência do Amazonas pode ser feita para os nossos jovens e dar outras oportunidades. O que aconteceu? A gente tinha um mapa. Obviamente, muito mais difícil, porque agora a gente tinha que fazer aula na casa das pessoas, né? E aí você tinha que pensar, e quem não tem internet? Tinha que patrocinar. Quem não tinha aparelho? Vamos fazer na televisão. Então, lançamos um canal de televisão, foi o primeiro canal de televisão. A Cultura entrou também. Com a TV Cultura, mas é pago pela educação. Nós bancamos lá um canal, na verdade 2 hoje, 2 canais de televisão exclusivamente para transmissão de aula. Então, a gente foi criando soluções. E aí é isso, toda hora vinha uma pergunta do dia a dia. Você falou da merenda, pô, mas tem gente que não tem o que comer, tem gente que come na escola. E aí veio o desemprego mais agressivamente ainda, né? Porque você fecha. Você não tem mais o jogo de futebol, por exemplo. O jogo de futebol, para a gente, pode ser, para mim, pelo menos, eu gosto, né? Meu pai está aqui comigo hoje, a gente gosta de assistir. Mas tem uma galera que sobrevive disso vendendo coisa na porta do estádio. E se ele não vender, falta coisa em casa. E ele tem um filho que estuda na escola pública que fechou, ou seja, desmoronou o mundo da família das famílias ali, né? E a escola era um porto seguro, porque para a mãe e para o pai, pelo menos, isso tem uma sensação. Meu filho está na escola, então vou me virar. Meu filho está comendo alguma coisa na escola. Alivia um pouco essa pressão e ajuda, né? Uma alimentação, 70% da nutrição que precisa de uma criança. Essa é a regra da alimentação numa escola, por exemplo, de forma geral. Então, a questão foi ter foco e olhar para os problemas. A gente fez em 13 dias, na verdade, montamos, antecipamos as férias, o mês de abril, voltamos com as atividades no final do mês de abril, e foi uma experiência muito louca botar isso em pé em tão pouco tempo. Isso e outras tantas coisas, com a iniciativa privada ajudando, né? Nós tivemos muita parceria público-privada para colocar respostas em pé. Eu me lembro que São Paulo, nesse aspecto, saiu à frente em muitas situações. Agora, logo aqui no começo do nosso papo, você se referiu um pouquinho, que em breve saem os números aí do IDEB. Que sensação que você tem? A gente não vai trazer os números, porque eles não existem ainda, mas, assim,
por tudo que você vivenciou, quais os efeitos dessa pandemia? Assim, você falou do processo cognitivo de formação, dá para ter uma ideia de quanto a gente perdeu aí dos jovens? O que você pode falar sobre os efeitos disso? Nós devemos voltar 10 anos no tempo. Uau, 10 anos? Negativamente 10 anos. Nós fizemos as avaliações em São Paulo, foi o primeiro e único lugar no Brasil que divulgou qualquer tipo de avaliação. E foi esse o efeito. Não é que os alunos perderam absolutamente tudo, não, mas o que a gente avançou enquanto Estado de São Paulo, portanto, é o que eu vejo que deve acontecer no Brasil nos últimos 10 anos, a gente deve retroagir ao indicador que estávamos há mais de 10 anos atrás. Para se ter uma ideia do peso disso, matemática, nós devemos voltar a ter um indicador que nunca tivemos de tão ruim. Assim, vai ser mais baixo que o mais baixo da nossa história. Isso no aspecto cognitivo. No aspecto socioemocional, isso não vai ter no IDEB, mas a gente é o único estado que fez uma avaliação socioemocional. Em 2019, final do ano, nós aplicamos um questionário, uma avaliação socioemocional. 2019, final do ano. Portanto, nós temos, no caso de São Paulo, um raio-x de como estava na pré-pandemia. E depois aplicamos agora no final de 2021. Então, é o único lugar do mundo, não tem, a OCDE está usando a gente como parâmetro e tudo mais, que tem um por acaso. Por acaso não, a gente queria fazer anualmente, né? A gente fez 2019, ia fazer 2021 e a partir de agora, anualmente. Então, a gente conseguiu ter um parâmetro, por exemplo, do nível de... A palavra avaliação em socioemocional tem que ter cuidado, porque ela não é uma avaliação de uma prova, você está correto ou não. É um processo mais de autoavaliação de como eu me enxergo dentro desse processo. É assim que se trabalha com os questionários em larga escala. Mas o nível de ansiedade cresceu mais de 30% em relação ao que era. Já era preocupante antes, virou um desastre depois. Então, os dois pilares... e aí posso falar de várias competências, né? Autocontrole, autogestão, a criatividade, né? Tudo foi afetado negativamente. E tudo isso do socioemocional impacta diretamente no cognitivo. Então, a aprendizagem dos alunos, ela despenca. E aí vai ter uma disparidade muito grande, vai ter uma coisa fake aparecendo aí nos estados na hora de fazer o indicador. O indicador real será pior do que é de verdade. Será pior? Será pior. Vai aparecer, vai ter estado que vai ter, tinha um indicador 4, vai cair para 2,8. É ruim, né? Mas se a gente for fazer uma análise mais forte, o 2,8 é pior do que aquele 2,8. Por quê? O IDEB ele é feito pela prova, pelo conhecimento, e pelo fluxo, taxa de aprovação. Quanto mais você aprova. Então, eu tirei na prova 3, mas no fluxo, durante o ano, eu perdi 10% dos alunos. Então, eu faço uma inversão, multiplico 0,9 pelo 3, e aí é que surge o IDEB. Na maioria dos estados, mesmo aqueles que não fizeram nada, o fluxo de aprovação vai ser quase 100%. Então, vai parecer que diminuiu o abandono, diminuiu a reprovação, diminuiu não sei o quê. Mas não é. É porque, simplesmente, como não fez nada, passa o aluno de ano. Então, o Brasil vai estar numa situação tão ruim, né, que o fluxo ele não é um retrato fidedigno do que é a situação da educação no Brasil na pandemia. Porque o retrato fidedigno, para os estados que trabalharam mais sérios, vai dar para ver. Para alguns, não vai dar para ver. Então, será ainda pior. E esse efeito vai se ver lá na frente. Esse efeito... Fala em 10 anos, né? 10 anos, e para recuperar, a gente vai levar 4 a 6 anos, pelo menos. Como é que o Brasil se encaixa no mundo a partir do enfrentamento do Covid na questão da educação? Dá para ter uma ideia? Olha, nós estamos muito atrasados em relação ao mundo, né? Primeiro que a gente demorou muito para voltar. O nosso tempo comparado... É um dos maiores do mundo? É um dos maiores do mundo. Dos países da OCDE, estamos bastante disparados entre os maiores do mundo. Né? Países desenvolvidos europeus, por exemplo, né, o hemisfério norte, retornou muito antes. A maioria dos países africanos retornou antes da gente. Né? Só porque o pessoal não gosta de comparar com a Europa. Mas você está falando da Europa. Não, tá bom, vamos falar da África, então. Eles voltaram antes da gente, voltaram muito antes da gente. Aqui no Brasil...
qual que foi o nó aí? Na época, o senhor estava na secretaria, o que mais dificultou? Por que a gente demorou tanto? Havia uma necessidade de voltar, se falava muito, vinha uma pressão, inclusive. Eu lembro na época que muitos colegas jornalistas falavam e havia uma cobertura muito profunda. Por que a gente demorou tanto? Qual que foi o nó aí, olhando um pouquinho em perspectiva, né? Acho que a gente vai aprendendo também com tudo, né? Que acho que a pandemia trouxe muitos ensinamentos. Mas o que pegou aí? Eu acho que começa assim, um país que abre bar primeiro do que escola, né? Começa dizendo aí suas prioridades, né? Desculpa, mas mesmo a imprensa, né, tem a sua culpa, porque quando a gente falava de abrir escola, eu falava de abrir escola nesse país, fui o primeiro, eu apanhava na imprensa. Se eu não falasse de abrir escola, eu apanhava, era o fique em casa. Mas não havia uma discussão séria. Eu disse isso e continuo dizendo. O erro do jornalista, do professor, do pai, da mãe, de todos, foi a gente não fazer a pergunta correta. A pergunta correta não é se deveríamos ou não voltar. A pergunta correta é o que deveríamos fazer para voltar. E pouca gente fazia a pergunta correta. Que tem uma enorme diferença. Nós deveríamos ter 100%, exato, nós deveríamos ter 100% das pessoas no Brasil dizendo, não, tem que voltar. Fechou na sexta-feira, a gente devia estar no sábado, que era o que eu estava fazendo. O que eu preciso fazer para voltar? Se eu não tenho uma resposta de como voltar, aí fica realmente difícil de voltar. Não é que está tudo fácil, tudo simples para a volta, não era. As escolas com condições, a gente investiu muito lá em São Paulo, por exemplo, nisso e tal. Mas a pergunta enquanto sociedade, de novo, é a história da prioridade da educação, né? Educação é prioridade para mim. Isso é importante para a vida, porque a gente pensa na vida, né? Mas tá bom, agora quantos vão morrer porque não tiveram educação? Quantos a mais vão para o tráfico? Quantos a mais vão ter outros tantos problemas? Essa estatística vai ser piorada por causa da falta que a educação faz na vida das pessoas. Então, acho que o nosso pior nó foi a gente não ter feito a pergunta correta. A gente deveria ter tido a pressão o tempo todo da comunidade, da sociedade, da imprensa, de todo mundo, Patrick, perguntando, tá bom, precisa disso aqui para votar, é isso que precisa? Tá bom. Como é que nós vamos resolver isso? Faltou a liderança do Ministério da Educação nesse processo. Eles deveriam estar ajudando o Brasil como um todo a voltar. O Estado de São Paulo, por exemplo, tinha liderança, estávamos lá brigando, tínhamos a consciência, né? Eu quase morri de Covid. Eu fui para a UTI, fiquei muito mal. Uau. Logo lá no início, em final de maio, início de junho. Eu saí na semana seguinte que eu saí em junho, foi a primeira coletiva no Brasil falando de regras de volta às aulas. A primeira. Mesmo tendo passado o que eu passei, porque a tendência era as pessoas, passou isso, vai assustar, como eu vi acontecer com alguns secretários. Não, eu saí com mais convicção de que eu tinha que fazer pela volta. E na semana seguinte a gente estava fazendo essa discussão. Tinha medo? Claro que eu tenho medo. Como gestor, numa hora de decisão dessas, não é fácil, né? Você tem que tomar uma decisão com responsabilidade de vida, de tudo. Mas não voltar também é a mesma coisa. A pergunta que as pessoas não fazem é, tá bom, não volto, e aí faz o quê? Né? E o Brasil demorou demais. Demais da conta, quando você já tinha percepção. Aí a imprensa pegava estudos mequetrefes. Eu me lembro de um, quando a gente voltou em setembro. A gente ia voltar em agosto, setembro, adiamos para setembro por pressão, e aí saiu um estudo de um cara que teria feito um estudo lá que ia morrer 1 milhão de crianças se São Paulo voltasse às escolas. Eu dizia, gente, tem 3 milhões e meio de alunos, se eu volto com morre 1 milhão, então está morrendo 1/3. Aonde que a estatística no mundo, porque ali a gente já sabia que o vírus não pegava as crianças da mesma maneira. A gente já tinha o conhecimento já surgindo, não sabia o porquê, mas já sabia que não era. Já tinham países que já tinham voltado, a maioria dos países envolvidos ficaram 2 meses, 3 meses fechados. O resto, eles voltaram das férias do meio do ano já com aulas, podiam fazer rodízio, podiam fazer não sei o quê, mas um rodízio fazia uma diferença grande no aluno, que ele fosse 1 ou 2 vezes na semana, como a gente começou implementando, isso já fazia uma diferença grande de acompanhamento, de monitoramento, de o aluno
voltar a conviver. Então, é interessante, né, quando a gente pega esses dados, né, enfim, às vezes recebe relatórios, e aí acho que faço uma meia-culpa aqui em todos os sentidos também, como jornalista, apesar de eu estar um pouco afastado do hard news, né, eu vivi a pandemia de uma outra maneira, mas trabalhei no jornalismo diário durante muito tempo, que a gente esmiuça muito pouco, a gente pega as coisas um pouco prontas e não detalha, né? O fato é esse e tem que seguir aqui, e a partir daí vem as críticas e não se ouve, não tenta esmiuçar um pouco, quer dizer, pegando esse dado que você bem trouxe, eu costumo dizer até que eu acho que a grande crise que a gente vive não é só a crise econômica, a crise política, é uma crise da verdade. Sabe, analisar as coisas mais profundamente. Assim, te ouvindo aqui, acho que tenho certeza que quem está conosco aqui, não tem como não ficar espantado quando alguém que viveu ali, vive a educação, né, como gestor, dizer que a gente pode ter um prejuízo de 10 anos. A gente não está falando. Isso é a coisa mais importante, né? Isso que devíamos estar discutindo. É isso, exatamente, que essa é a prioridade que você bem traz aqui. Mas você sabe que vai piorar? Eu vou dar uma notícia então ruim. O Brasil não está discutindo o efeito das redes sociais na vida do brasileiro. Em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Esse radicalismo, ele tem um lado bom, porque nos dá, mas a rede social, primeiro, que ela nos impõe ter a vida perfeita, né? Para jovem lidar com isso. E aí você tem dois problemas, né? Primeiro, você olha a vida perfeita do outro, você acha que aquilo é verdade. Não é, nunca é. Né? O outro hoje você tem jovens que perceberam que se você falar de dramas, você ganha likes, você ganha curtidas, ou seja, eu começo a me pautar. Inverto, né? Inverto, isso. Mas a coisa mais importante quando você vai para a rede social, você pesquisa sobre um assunto, ela automaticamente começa a te jogar só aquele assunto. Então, as pessoas hoje têm muito mais dificuldade de discutir e conhecer coisas distintas. Se eu coloco somente um tipo de pesquisa por um diazinho só, ela começa a chover aquilo. Se você não tem oportunidade de conhecer o outro lado, o sistema ele vai te metralhar. O algoritmo. O algoritmo ele vai jogar só aquilo desse lado. O que vai fazer? Vai fazer com que cada vez mais nos tornemos radicais. Eu sou do grupo X, seja da direita, seja da esquerda, tá, gente? Mas isso aqui não é a crítica de um lado ou de outro. Isso é para os dois. Eu sou da direita, só recebo coisa da direita. Eu não tenho outras possibilidades de versões distintas da história, né? E a mesma coisa para a esquerda. Qual que é o ponto aqui? É que a escola e a família são as duas instituições. Hoje o conhecimento não está mais na cabeça do professor. Educação mudou radicalmente. Quer dizer, deveria ter mudado radicalmente. A sociedade está mudando de forma muito acelerada. Quando a gente escreveu o documento, e foi escrito por mim quando estava na Secretaria de Educação Básica do Brasil, chamado Base Nacional Comum Curricular. A BNCC vem de uma discussão com muitos professores e tal. Ele delimita as competências e as habilidades necessárias. A gente fala um pouco sobre isso também aí no livro. Mas, veja, ali, qualquer conhecimento que a gente vai buscar ali, qualquer competência, se a gente der uma procurada na internet, você encontra. Não existe algo que esteja só no domínio do professor ou do educador. Esquece. Agora, como eu mobilizo esse conhecimento? Como eu filtro? Você vai lá dentro do Google, você procura, tem 1 milhão de qualquer coisa que você quiser, vai aparecer milhões lá de coisas. Como é que eu filtro? Nós temos que discutir isso na nossa sociedade, como é que eu filtro esse conhecimento? Como é que eu fujo da fake news, né? Fake news é até a palavra errada, né? Porque se ela é fake, ela não é news, né? É verdade. Deveria ser assim. Mas... E hoje está difícil até de saber o que é fake news já. Né? E aí você vira briga de família, porque essas coisas vão entrando para dentro, isso vira discussão dentro de escola, e a gente não está olhando para o que precisa, que é a aprendizagem do aluno. Eu tenho uma frase que eu gosto, é minha, mas eu gosto, né? Que não é uma frase, uma expressão, que a gente está discutindo hoje tantas ideologias no Brasil, né? A direita, a esquerda e tal,
A gente devia estar preocupado com a ideologia da aprendizagem. Se o jovem sair aprendendo dentro da escola o que ele precisa, ele que toma a decisão depois. O pessoal me pergunta, às vezes, sobre, e você acha que isso aqui tem que ser discutido na escola? Eu disse, a gente tem muito sexo dos anjos, a gente deveria ter o foco naquilo que precisa. Com essa crise da pandemia, a gente deveria estar discutindo qual degrau que o jovem está, para a gente conseguir apoiá-lo individualmente, porque a recuperação da aprendizagem, ela deve se dar de forma individual. Se a gente não olhar para isso, nós vamos perder muitos. O jovem que avançou um pouquinho, porque olha só o disparate que tem na pandemia. Você tem 40 alunos numa sala de aula. Você tem aqueles que o pai e a mãe pôde ajudar mais. Nossa, e tem aqueles que não tiveram. Tem muito sentido. Então, aquilo que já tinha diferença na sala de aula, o pobre do professor agora, Patrick, o professor ele tem o desafio de ter um aluno que avançou muito com de pouco. Quem que ele vai cuidar na sala de aula? Se ele cuidar só daqueles que avançaram muito pouco, maravilha. É importante, fundamental e não dá para deixar de fazer. Mas o cara que está mais avançado vai dizer, pô, mas eu estou muito na frente, eu me desestimulo, passo a ser o bagunceiro na sala de aula. Porque eu já aprendi isso e fico muito tempo preso. Ou seja, se você não personalizar, pelo menos em grupos, porque você vai ter tudo. E aí vai ter aqueles que avançaram muito em uma área e nada na outra. O desafio da educação que nós devemos discutir é esse. E esse é um desafio que vai ser permanente por bastante anos aí pela frente. Uau! E traz um desafio para, acho que você até trouxe aqui, deve ter alguns professores aqui, para o professor também, nesse aspecto, né, de como o tamanho do desafio. Aliás, você trata também, num dos capítulos aqui, essa questão da formação, né, qual a melhor formação, como é que a gente faz uma interface interessante também entre as universidades, a formação do professor, mas a formação do professor na sala de aula, para lidar com todas essas variáveis que você trouxe aqui, que não são poucas no mundo cada vez mais, para usar uma palavra da moda, aí, disruptivo, né, em vários aspectos, enfim, rede social, questões emocionais, né, a gente está falando dos jovens, os índices eu lá no meu podcast tenho entrevistado alguns médicos também, psicanalistas, enfim, dessas questões emocionais, síndrome de burnout, depressão, os índices são altíssimos. São altíssimos. Então, dentro dessa cesta toda está o professor, né? Que historicamente a gente sempre, a família sempre transferiu um pouco para a escola nesse aspecto, ainda que a pandemia trouxe para dentro para a gente bater um retrato aí dessa situação, mas enfim, acho que seria legal você falar um pouquinho também dos professores nesse ambiente como um todo, né? E no próprio processo de formação. Se a gente quer algo melhor também, tem que olhar para o professor sem dúvida nenhuma, né? Acho que é legal falar disso também. Sem dúvida. O papel transformador do professor deveria ser, por o Brasil não valorizar a educação, o pessoal fala de não valorização do professor. Não, o Brasil não valoriza a educação, né? Porque se ele valorizasse a educação, ele estava preocupado com quem é e como é que eu apoio o cara que cuida, né, que é uma figura central nesse processo de educação. Então, aqui já há uma diferença muito grande, né? Eu falei do início da pandemia, o pessoal fazia memes e tudo mais, de que o professor era fantástico, especial, porque como é que ele aguentava X alunos dentro da sala de aula. Acabou a pandemia, eles aprovaram uma lei no Congresso que diz que devolvia o tempo, né, que foi congelado o tempo de carreira dos profissionais, devolveu o tempo da segurança e da saúde. Não devolveu dos professores. Qual a justificativa? Dizendo que o professor não trabalhou. Olha a mentalidade do nosso país. Congresso Nacional. Isso diz muito, né? Isso diz muito do que país que a gente é. E os professores trabalharam muito. A única profissão que teve que se reinventar foi a do professor. Policial merece ter o tempo de volta. Não estou questionando isso, mas ele botou a máscara e foi para a rua trabalhar. Não mudou o trabalho dele. Mudou o perfil de crimes, mas não mudou o trabalho dele. A enfermeira, o médico, a equipe médica, ela foi preparada para trabalhar num ambiente contaminado, né, um ambiente de saúde e tudo mais. Mas teve realmente uma crise maior. E eles são heróis para a gente. Ok, mas devolveram. O professor não, ele foi preparado para fazer educação à distância? Ele foi preparado para trabalhar com o aluno sem estar com o aluno? Não foi. E o professor teve que trabalhar de casa, cuidando do seu.
Ou seja, todo o processo para o professor foi mais complicado, sim. E agora, centralmente, ele é também. Né? Eu falei da saúde mental dos alunos, da socioemocional, o professor também. Claro. Ele é um ser humano, que está ali. E ele precisa de suporte para isso. E o Brasil, ao longo do tempo, ele fez algumas transformações, mirando algo bom, mas que eu acho que a gente errou na formação dos professores. Não sei se tem professores aqui dos mais antigos, do antigo magistério. O magistério era uma formação que tinha muito mais prática de nível médio, né? no nível médio. Aí o professor fazia essa formação e ia para a sala de aula, mas ele tinha vivido a sala de aula. Aí o Brasil tomou a decisão, não, tem que ter nível superior. Até aí tudo bem. Mas o que se transformou no nível superior? Uma distância da prática da sala de aula. Então tem muito professor muito que hoje interessante essa abordagem que você faz aqui no livro. Tem muita gente que está se formando que não tem a prática. Como é que eu domino? Coisa simples, como é que eu domino uma sala de aula? Né? E o Brasil aí precarizou em certo aspecto e tem precarizado, viu? A gente tem um problema que eu acho que tem que radicalizar no Brasil numa retomada de organização de formação de professores, que é o excesso do EAD. A falta da prática, o excesso do EAD é um problema. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou a favor da tecnologia. Eu sou a favor de ter parte do EAD, mas não o todo. Aí o cara se forma, no primeiro dia que ele chega na sala de aula, ele não sabe o que fazer. Não é a culpa do professor. Eu estou falando aqui, a culpa é do sistema brasileiro que não está apoiando o professor suficientemente na formação inicial. E, obviamente, daí a formação continuada é você fazer o básico do básico do básico que o professor deveria ter vindo já com essa formação. Então, nós temos um problema que é não dar o suporte efetivo para os profissionais. Além do mais, nós não estamos atraindo os jovens para serem professores. Essa é uma questão crucial, né? Essa é uma questão crucial. Está faltando, que já vem professor. de uns anos, né? Mas parece que isso vem. vai se acentuando, né? Primeiro que os cursos de licenciatura têm fechado. Né? Os cursos de pedagogia ainda não sofrem isso tanto, mas os de licenciatura têm cada vez menos professores. E aí, gente, não é só uma questão de salário. O salário é importante. Nós, lá em São Paulo, saltamos de R$ 2.500 para R$ 5.000 o salário inicial do professor para 40 horas. R$ 5.000 de salário inicial na carreira do professor lá em São Paulo, ele é um salário maior do que 92% da população brasileira. Então, se você for para dentro da escola pública e perguntar para o jovem da escola pública quanto que ganha o pai dele, vai ganhar menos do que o professor. Na maioria absoluta. Dentro de São Paulo. Tem realidades distintas em estados e tal. Mas o piso nacional é de 3.800. Aí você vê jovens que teriam talento para serem professores, indo para outras profissões que poderiam ter uma vida melhor na educação. Eu sou o cara que defende aumentar mais ainda o salário, tá bom? Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais a capacidade de atrair mais, mas não é só o salário. Você pega Porto Alegre, tem um salário de R$10.000 e o pior IDEB entre as capitais. Se não está o pior, está entre os piores. Não é o diretamente resultado, ligado, né, a questão salarial com o desempenho. Porque tem uma coisa, eu digo isso sempre, quando eu faço palestra com professores, eu digo, olha, uma parte da culpa disso é nossa. Eu fui aluno do ensino médio, eu queria ser professor de educação física ou advogado. Fui incentivado pelos meus professores a ser o quê? Advogado. Eles disseram, não seja professor, pelo amor de Deus, não faz isso com você. A gente não fala das coisas boas. O Brasil cresceu com Chico Anísio dizendo, e o salário ó. A imagem que nós temos do professor no Brasil é de coitadinho, a gente não pode ter essa imagem. A gente tem que entender, o professor é um profissional, o mais importante de uma sociedade. Então, a visão que a gente precisa mostrar para os jovens é outra. A gente precisa preparar os professores, sim, para protestar, para brigar por mais. Eu não estou dizendo que não tem que fazer isso. E eu vou estar junto com eles sempre nessa briga. Mas eu não posso descarregar na criança e no jovem, por 10, 12 anos, todas as minhas dificuldades, os problemas e tal, e aí fica lá na sala de aula. Qual é a única profissão que entra dentro da sala de aula e fala mal da própria profissão? Para as crianças, por anos. É uma reflexão, gente.
Depois se pergunta por que não tem Atenção pra lá, crianças isso é querendo importante, ser. né? Vamos botar assim, vamos pegar as enfermeiras. Bota as enfermeiras. Porque você pergunta numa sala de aula quem quer ser da área da saúde, sempre tem gente, muita gente. A área da saúde e segurança. Vamos lá falar das mazelas das enfermeiras todos os dias para as crianças, eu aposto que vai diminuir o número de gente querendo trabalhar na saúde. Mas é porque não se faz isso, né? No Brasil, não. A única profissão que vai lá e se expõe e fala das suas próprias mazelas para o público que a gente deveria estar mostrando as coisas boas, e tem coisas maravilhosas de ser professor. É a profissão mais incrível. Eu me lembro, você é pai, Patrick? Não sou. Mas eu me lembro do dia que meu filho deu os primeiros passos. Foi a primeira palavra, né? Meu filho falou, a primeira palavra foi pai. Não, mentira, não foi. Não. Foi água. Imagina se o guri não estava desesperado de sede, né? Foi água. Eu me lembro disso. Eu me lembro quando meu filho deu o primeiro passo na minha frente. O professor alfabetizador, ele tem a dádiva de ver, antes do próprio pai e mãe, a criança aprendendo a ler e a escrever. Olha o poder disso. Olha que mágico que é. Qualquer um de nós aqui tem um professor inspirador. Alguém que inspirou. Isso é poderoso demais. É demais. Né? Mas a gente não fala das coisas boas. A gente fala num dia, né? 15 de outubro. Eu sonho com que acabe esse dia, né? A gente deveria ter 200 dias de valorização do profissional enquanto sociedade. Eu fui para a Finlândia uma vez lá falar sobre o Centro de Mídias do Amazonas, era a ONU, a Unicef que estava organizando um grande encontro de educação, e a política mais premiada do Brasil é o Centro de Mídias. E eu fui lá fazer a palestra e tive a oportunidade de conhecer algumas coisas. Todo mundo fala da Finlândia. O salário da Finlândia é muito ruim. O salário de professor na Finlândia é muito ruim. Mas o reconhecimento da sociedade na importância da educação e do papel do professor, isso faz a diferença, né? É gigantesco. Aí o cara chega, ele diz que ele é professor, é um auto-reconhecimento. Nós não temos isso no Brasil. Você fala que é professor, tadinho. Não é isso, né? A gente deveria, putz, é professor. Tinha que pagar mais para você. Você é foda pra caralho. Desculpa, pode falar palavrão aqui na Flip? Posso? Não, já falei, né? Mas é tipo isso, sabe? A gente tem que mostrar o tamanho da função. Nós não fazemos isso. E depois não sabemos por que o jovem não quer ser. Eu acho que o Brasil tem que pagar para os melhores jovens, desde a faculdade, serem professores. Eu defendo que o Brasil, naqueles que tiverem mais alto desempenho no Enem, por exemplo, a gente diga, olha, você tirou mais de 600 pontos, 500 pontos, sei lá, fazer um cálculo X aí, você tirou mais de 600 pontos no Enem. Se você for ser professor, eu vou te pagar uma bolsa durante todo o curso para você ser professor nesse país. Por quê? Porque a gente também precisa chamar os talentos. A diferença dos países que deram certo na educação é que trouxeram os grandes talentos para serem professores também. Não, reflexão muito interessante, muito profunda, né? A gente identifica os reais problemas, enfim. E acho que você bem destacou, né? Trabalhar com crianças, com jovens nesse aspecto, né? Traz também um refresco, né? De olhar para a vida em vários aspectos e não só focar naquilo que ainda que seja uma imagem que você bem trouxe, invertida. Isso é muito interessante, muito legal. Rocieli, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo, né? Enfim. Mas antes de trazer as considerações finais, eu queria olhar um pouquinho para frente, a partir do que a gente viveu com a pandemia, né? Você falou um pouquinho desse excesso do EAD, enfim, que tenha claro, foi necessário, não havia outra solução para aquele momento, mas, enfim, isso ainda permanece. Como é que você olha para o futuro? Qual vai ser o perfil da aprendizagem? É um modelo mais híbrido? A volta não só à sala de aula, mas uma outra sala de aula que não pode mais ser naquele formato só lousa, giz, né? Enfim, tá tudo mudando, né? No processo de aprendizado, na própria formação do jovem, que traz, como você bem trouxe, esse exemplo de redes sociais. Quando você olha, você mira um pouquinho ali na frente, qual que é esse modelo de educação? Ela será mais híbrida? Já está sendo? Enfim, acho que seria legal você trazer esse olhar também. Eu acho que a educação avançou
das coisas ruins que a pandemia, obviamente, nos trouxe, ela trouxe alguns aprendizados importantes. E a pandemia nos ensinou, e avançamos aí talvez mais de uma década em uso de tecnologia por parte dos profissionais da educação. Por quê? Porque nos forçou. A gente teve que aprender a usar mais a tecnologia. Enfim, isso é uma boa notícia. Entre todos os desastres, as mortes, as perdas que nós tivemos, uma boa notícia. Avançamos nesse aspecto. O que a gente tem que ter cuidado é que a tecnologia não vai substituir as pessoas. Em primeiro lugar, não pode ter essa visão. Aliás, a gente tem estudos robustos hoje no mundo mostrando. Portugal, em determinado momento da história, achou que ia dar um salto maior, meteu tecnologia em tudo que é lugar. Consequência, os resultados caíram. Os resultados da aprendizagem deles despencaram naquele momento. Por quê? Porque você pega o telefone celular, qualquer um de nós aqui pode fazer uma pesquisa de qualquer assunto, de qualquer tema, pode me falar de qualquer coisa, eu vou pesquisar em uns milissegundos, se a internet for boa, que é um problema no Brasil, mas 1 milissegundo eu tenho a resposta. Agora, eu vou para a sala de aula com o celular, eu estou utilizando o celular aqui, eu posso estar utilizando para fazer uma anotação, eu posso estar utilizando para pesquisar algo relacionado ao que você está falando, para complementar, para eu até te questionar, ou eu posso estar jogando Candy Crush. E aí? O aluno é a mesma coisa na sala. Portanto, a tecnologia, por si só, ela não vai resolver. A metodologia por trás é um pouco do que a gente fez com o Centro de Mídias. A gente não criou tecnologia. A gente deu intencionalidade pedagógica a partir de uma necessidade. A tecnologia ela vai estar presente, ela precisa estar presente. Não é tirando o celular que nós temos que aprender a conviver. Como é que a gente utiliza a ferramenta e tirar o medo do professor, e diminuiu bastante. Por muito tempo, o aluno entende mais do que a gente, né? Os moleques já vêm com um chipzinho ali, de alguma maneira, a evolução vem realmente mais ligada com tecnologia. O que nós precisamos? Trabalhar mais com sala de aula invertida, mostrar para o aluno, mudar a linguagem. Total, linguagem. A linguagem, a rede social está mudando a forma do cérebro adquirir conhecimento, especialmente na adolescência. Tem um estudo agora que mostra que antigamente você tinha mais tempo de atenção até o jovem se desligar totalmente, né? Agora, se você não tiver a atenção do aluno nos 10 primeiros minutos, melhor você parar absolutamente tudo que você está fazendo, zerar o jogo e tentar de novo, porque senão você não recupera mais. Não tem um gatilho. Tem um outro estudo que está mostrando agora que a geração já mais ligada a algumas coisas do Instagram ou ao TikTok é que está piorando ainda mais. Porque se você não tiver atenção por 30 segundos, esquece. Ele vai olhar os primeiros 8 segundos. É o estudo do Instagram. Se você não atrair atenção, isso é para as crianças e para a gente, em 8 segundos da primeira fala, por que nos anúncios de vídeos você tem aquela coisa de desastre? Isso é um pouco do que vem do cérebro humano, já gosta disso. Você é jornalista, você vende o jornal pela manchete. Aí o cara vai ler, não, mas não é exatamente o que a manchete está dizendo. Muitas vezes, eu já fui vítima disso, inclusive, né? Mas isso afeta o aprendizado. Né? Como é que você concorre com youtubers que falam linguagens e tal? Nós precisamos, acho que o caminho da educação para daqui a alguns anos é sim usar muita tecnologia, é um caminho sem volta. Nós em 10 anos vamos estar trabalhando na educação no metaverso, vai ter algo do gênero assim avançado, vamos ter tudo isso, mas o papel do ser humano continuará sendo fundamental. Eu acho que isso aprendemos com essa pandemia, porque se fosse um sucesso o homeschooling para todo mundo ou a tecnologia para todo mundo, nós não teríamos ficado com essa necessidade de volta às aulas presenciais. Nós não podemos voltar para a mesma escola. A escola tem que ser melhor. A escola tem que ser, sim, mais tecnológica. O jovem também não quer voltar para a mesma coisa, onde fica aquele modelo, cadeirinhas enfileiradas e professor dominando o conhecimento. Enquanto a gente ficar assim, né, nós estamos também atrasados. A escola é muito mais de... vamos fazer o aluno conhecer um pouquinho do assunto antes,
para inverter a sala de aula, você vem com conhecimento para que o ser humano, o bate-papo, a roda da riqueza, de troca de conhecimentos, ela aconteça mais dentro da escola. Nós precisamos cada vez mais inverter. Temos que mexer também, a gente mexeu muito no currículo, o currículo brasileiro hoje está alinhado com o que há de melhor, está olhando para frente, desenvolvimento das competências socioemocionais. Mas tem uma coisa, que o Brasil precisa, que começou agora, lá em São Paulo a gente avançou muito. A gente, por exemplo, agora tem uma disciplina de projeto de vida para todos os alunos. A gente tem que perguntar para os jovens, tá bom, o que você quer ser? Qual é o teu sonho? Porque a escola, o papel da escola é trabalhar, te incentivar. Como é que eu chego lá? O papel da escola também é mostrar outras possibilidades, porque os jovens só escolhem aquilo que eles conhecem. Então, se a gente não mostrar isso para o jovem, não trabalhar desde cedo, perspectiva de sonho, nossa sala de aula, ela faz o seguinte, ela é hoje, o ensino médio antigo, ele é um preparatório para o Enem. Mas só 30% se inscreve para fazer o Enem. Só 30%. E o resto? O que significa o ensino médio? É terminar para poder trabalhar no comércio sendo vendedor. Ótimo, porque hoje, se o jovem, e 26% não termina. Só que por que ele não termina? Porque ele não tem atrativo. No que ele vê sentido? O jovem, quando está indo para o nono, para o primeiro ano, ele está lendo, tá bom, mas isso aqui... Gente, todo mundo já fez essa pergunta na sala de aula. Só pensar aí. Já não teve aquela pergunta que vocês já fizeram, assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não interessa a geração, todo mundo chegava na sala de aula e fazia essa pergunta. Se a pessoa não enxergar em sentido naquilo que ela faz, não vaza. Agora, o jovem senta na frente do YouTube com um youtuber que conta história, tem um famoso aí, que conta história, faz vídeos de 3 horas e meia, e ele fica às 3 horas e meia com o cara. O que é que ele está fazendo certo? Esse é o olhar. Está ligando a comunicação. É isso, a educação precisa fazer essa inversão. E não é fácil. Para isso, a gente tem que apoiar quem? O professor. A gente é que tem que apoiar. A gente, estrutura, governo, formação. O professor não vai conseguir mexer nesse ponteiro sozinho. Né? E o Brasil precisa, Patrick, por fim, finalmente, a gente fala muito de ciência, mas a ciência no Brasil, no hemisfério sul não tem, e no Brasil também não tem, não está ligada à educação. É só você pegar os cursos de formação, curso de graduação, licenciatura, pedagogia, muito pouco de como funciona o cérebro. De como funciona o cérebro, de como é que você aprende de fato. Não tem. É muito pouco. Hoje, menos de 8% dos cursos tratam desse tema. É fundamental para o próprio fundamental. processo de O professor aprendizado. precisa entender como é que eu fixo, porque depois você vai pegar a sua metodologia a partir daquilo que você conhece que a ciência hard está dizendo. E a ciência já diz como é que a criança aprende. Você tem estudos, o Brasil tem alguns estudos, mas ninguém conhece. Por exemplo, a PUC, em Porto Alegre, ela tem um estudo magnífico, que ela coloca as crianças em processo de alfabetização para fazer leitura enquanto vem a reação do cérebro. Isso só tem estudos no hemisfério norte e a PUC aqui, mas ninguém não se usa esse tipo de coisa, de informação. O Brasil precisa mexer. Para os próximos 10 anos, isso vai ser mais importante. Por quê? Porque a velocidade das mudanças são enormes. Alguém inventou alguma coisa essa semana que está mudando a nossa vida. Sabe, Deus? A gente vai descobrir daqui a alguns anos. Talvez a gente não descubra que foi nessa semana, mas que alguém está inventando alguma rede social nova, alguma não sei o quê, já está chegando o negócio do chip, que vai botar memória direto, vai botar não sei o quê. É tudo muito rápido, né? Tá aí. Esse negócio do chip que vai conectar com o neurônio, com não sei o quê, os caras já estão testando nos Estados Unidos. Já. É muito louco isso. Isso vai mudar de novo a relação de tudo que a gente faz. Por isso que a relação humana, acho que essa é uma discussão muito, muito, muito antiga, da época da industrialização. Quando nasce a indústria, se tem uma primeira retirada de empregos, né, com os maquinários, aí diz, e aí, o que vai fazer? E aí nasce na discussão na filosófica, justamente dizendo que tudo isso que a gente vai criando tem que servir para a gente ser mais ser humano. E educação tem que ser um pouco mais ser humana, né? Quando você fala de sonhos e de tudo mais, é isso. Enfim, acho que eu vejo o Brasil podendo caminhar. Temos chance, temos que fugir dos radicalismos e ter realmente um papel mais central de discussão da educação no nosso país. Muito, muito, muito legal. Até porque a gente se vê no outro, né? Acho que a essência é humana em todos os aspectos, né? Acho que muito, muito, muito legal, muito profundo.
Poxa, que dádiva esse painel, hein, Que Gisele? dádiva, Acho né? que, Nossa, eu puxa, tô aqui embevecida também. Meu Deus. É fundamental. E, claro, os desafios são gigantescos. Acho que quem acompanhou aqui e quem está assistindo também são gigantescos, né? Eu saio aqui desse papo com isso, claro, com uma preocupação com esses dados, mas na minha vida eu tento sempre buscar um lado mais otimista. Existem caminhos, né? Mas deixa eu te dar um dado, então, otimista. É. Que bom que a gente está falando do negativo. Exato. A única chance que eu Aprendemos tenho de no tocar as contraste. pessoas Isso é uma lei hermética, né? Aprendemos no só contraste. será prioridade se houver realmente esse contraste. E, o Brasil passou a olhar mais para a educação quando passou a ter avaliação. Para mostrar, não estamos tão bem, precisamos melhorar. Nada vai melhorar se a gente não partir de algum ponto. Que bom que o Brasil está tendo pelo menos isso. A gente precisa chegar com essa informação melhor na casa das pessoas, enfim. Aí tem que enriquecer o debate, né? A gente tem que ir para a página 2. Mas é uma boa notícia, não deixa de ser. Muito legal. E aqui acho que o livro, né, Em Defesa da Educação, é qual é a editora? Da Loyola. Eu li o livro anteontem aqui para me preparar para esse papo. É um diagnóstico, assim, eu recomendo, muito legal. E é um olhar de um gestor da educação, né, com um olhar muito atual, né, de quem viveu o Ministério da Educação e a Secretaria do Estado de São Paulo, né, e que viveu, como a gente acho que ficou claro aqui nesse papo, esses desafios que a pandemia nos trouxe. Então, é um livro muito legal. Recomendo, acho que o Rosselli vai depois autografar, enfim. É um belo diagnóstico, fica aqui a minha recomendação. Parabéns pelo... É o primeiro, esse aqui? É meu primeiro, é. Que legal, é o primeiro. que legal. Mas É uma delícia, né? É um processo de centralizar tudo. Acho que você podia encerrar falando um pouquinho. Não sei se vai ter pergunta. A Gisele... como é que foi esse processo? Alguém vai querer fazer alguma pergunta? Que aí depois você fala um pouquinho do livro. Oi? Acho que tem alguém tem lá, uma pessoa ali. é. Senhor. Tá, peraí. Legal. Eu não entendi Depois a se gente aquela passa- senhora Porque também o quer fazer uma próximo pergunta. palestrante já está aqui, tá? O Clayson Filizola, que vai falar um pouquinho sobre o livro Ideologia, Uma para Viver. Ele é um dos que escreveu um dos capítulos do livro, é uma antologia. E o Clayson Filizola já está aqui. Depois a gente vai falar com ele também. Então, uma perguntinha ali, outra ali, depois a gente encerra. Oi? Já estou aqui. É seu marido, Bom. sim. Ok. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu sou professor há uns 30 anos, né? Sempre que eu ouço falar do que se tem que se fazer na educação, a gente vê muito o que o Estado tem que fazer, né? O sistema tem que mudar, isso, mais aquilo, o que o professor tem que mudar. E às vezes eu comento isso com os alunos, o que o aluno tem que fazer. Parece que o foco fica muito em cima do sistema, né? Eu lembro que eu estudei quando não tinha merenda escolar ainda. Trazer merenda escolar vai melhorar a educação. Depois não tínhamos livro didático para os alunos. Se tiver livro didático, vai melhorar a educação. E hoje a gente tem, às vezes, um quadro. Semana passada eu passei uma atividade que levaria, talvez, o máximo 50 minutos para fazer, do livro didático. De uma sala de 30 alunos, 2 alunos trouxeram. Então a gente está vendo, eu estou percebendo que cada ano que passa, a gente está vendo um aluno cada vez mais irresponsável. Eu não estou dizendo no sentido de que o aluno trabalha, é aquela falta de compromisso do aluno. Sabe, ele tem tempo para ficar nos jogos eletrônicos, ele tem tempo para 1000 coisas. E eu não vejo essa fala, né, no sentido de revolucionar essa responsabilidade do aluno. Sabe? Acho que também está no momento de nós chamarmos esse aluno para a responsabilidade. Ele sentiu o peso que talvez, o que seria uma reprovação, ou quem sabe, você tem uma bolsa de estudo para consumir em tanto tempo. E se fizesse uma avaliação, eu penso às vezes assim, você poderia ter passado, você que foi irresponsável. E às vezes nós temos diplomado a irresponsabilidade dele. O aluno bom se estimula, porque fala, eu ralei para passar de ano, eu falo porque eu tenho vivenciado essas situações.
o colega não fez nada e passou de ano. E desestimula quem está levando a sério. Então, eu acho que tem que ter uma fala muito forte em cima dos nossos alunos. Como vocês mesmos disseram, os professores se reinventaram. A gente vê investimento na educação, sim. A gente vê que... mas eu percebo que nós estamos tendo uma clientela, desculpe a expressão que eu queira usar aqui, mas cada vez mais irresponsável, sabe? Essa é a minha percepção do aluno de hoje. Eu queria, então, que vocês pudessem fazer para a gente fazer uma revolução, no sentido de fazer o aluno sentir na pele o que é, às vezes, ele sentir na pele a sua irresponsabilidade, a sua falta de comprometimento, né? Obrigado. Obrigado, professor. Não gravei seu nome, professor. Reginaldo. Reginaldo, prazer, professor. Professor de História? Estamos juntos, sou de Humanas também. Professor, olha, não tem como você fazer educação sem os principais atores, né? Eu acho que tem um tripé que é o conjunto de educadores, obviamente o professor no meio, não só o professor, você tem um conjunto de outros profissionais que são importantes, mas o professor é centralizado, a família e, obviamente, o cliente, né? Que é o estudante. Você tem razão que é necessário, mas você tem uma série de coisas, né? Eu falei aqui, talvez de forma indireta. Primeiro, que para você... você falou um pouco da questão da reprovação e tudo mais. Eu defendo que tenha, desde que ela seja organizada em ciclos, dentro do ciclo do que o cérebro realmente deve fazer. Não é necessariamente anual, essa aqui é a questão. E as pessoas também comparam muito com o passado, e o passado não é possível de ser comparado, né? Desde a inclusão na década de 90 de milhões de pessoas dentro do sistema educacional, antigamente o sistema educacional era para alguns, então havia um processo seletivo anterior, né? Tanto que os mais antigos dizem, no meu tempo era melhor, mas no seu tempo não era para todos, né? Então você tem uma diferença de ser para todos, e isso trouxe uma série de problemas, trouxe uma série de coisas que a gente tem que aprender a fazer. Primeiro, nós não mostramos com clareza para o jovem, especialmente na adolescência, que é quando a gente começa a perder, professor. Ali na mudança do 5º para o 6º ano, por exemplo, é uma das piores mudanças que a gente faz. Aqui a gente perde o jovem, né? Ele está entrando na adolescência. O que geralmente acontece? Muda de escola. A maior parte dos alunos mudam de escola do 5º para o 6º. Aí a transição, no 5º ano, até o 5º ano, vem cá com a tia, meu amor, agendinha, e vem para lá e tal. Aí, não sei se tem um professor de 1º ou 5º ano aqui, né? Mas é sempre muito próximo. Aí vai para o 6º ano. Aí não é mais uma professora a mais. Aí já são uns 9, 10 professores, depende do currículo de cada lugar. Aí já não sou tua tia, copia do quadro, que parece que o moleque entrou na universidade, né? Do 5º para o 6º. Então, aí, para ajudar o moleque nessa transição, né? Estão mudando de corpo, hormônios, o psicológico. Então, aqui, por exemplo, nessa transição, o que tem sido mostrado, o Brasil não discute, não trabalha a adolescência. É onde a gente perde. É onde a gente perde, é onde a família descola. Então, além dessa transição, a família acompanha, geralmente, até o 1º ou 5º. Você faz reunião lá no 6º ou 9º, já não é mais a mesma participação, professor. A gente começa a ficar sozinho. E aí você tem aquele controle parental que você tinha de acompanhamento, isso já traz esse problema para a sala de aula, já traz o interesse. Não, peraí, agora é só a escola me cobrando, já não é mais a família participando. Segundo, ele está mudando, é uma transição. O 6º ano é um ano, esses anos de trocas, eles devem ser melhor trabalhados no Brasil, no 9º também e tal. E aí, obviamente, tem que chamar assim, o jovem à responsabilidade. Eu concordo com você. Eu, aliás, sou defensor, inclusive, de responsabilização por danos feitos na escola. O pai deveria ser responsável. Eu acho que está na hora desse país aqui discutir, sim, a responsabilização. De alguma maneira, não tem dinheiro para pagar, vai ajudar de alguma maneira a escola. Nós precisamos ter algum ato mais radical em relação, sim, na minha opinião, à responsabilização. Meu pai e minha mãe estão aqui no auditório, então se quiser perguntar, mas se eu aprontasse alguma coisa na escola, eu tomava ali um pau. Não estou defendendo
isso, tá? Mas aqui a orelha mais da direita é muito mais puxada. E é minha mãe que fazia isso, né? Nem meu pai. Ela está até levantando a mão com orgulho, olha, chega a estar sorrindo ali, ela. É por isso que eu estou aqui, né, mãe? Mas, assim, é um processo que, obviamente, a gente tem que evoluir em vários aspectos, mas tem que mostrar a responsabilidade. Agora, a responsabilidade se mostra também com encantamento, professor. Não adianta a gente não fazer o encantamento com o jovem. Ele precisa entender o porquê que aquilo é importante para ele. A tecnologia trouxe muita proximidade com os ídolos. Hoje, um jovem, ele pode sonhar e falar com o seu ídolo de maneira muito assim. Na nossa época, não. Então, ficou mais difícil Esse é um grande desafio, né? esse desafio ficou mais difícil, professor. Então, está ficando mais difícil? Tá. E para ajudar, teve a pandemia. Então, se dos 32 entregaram, talvez antes da pandemia fosse um pouquinho melhor. Mas certeza que a pandemia piorou muito essa realidade. E eu acho que esse é o nosso desafio. Não dá para a gente só focar no cognitivo. Nós temos um desenvolvimento socioemocional que todos nós, vamos lá, pandemia. Você pega para comparar um jovem alemão versus um jovem brasileiro. No aprendizado, estou falando. Eles têm as socioemocionais do autocontrole e autogestão mais desenvolvidos. Isso faz com que o jovem, se chegar lá para ele e disser, senta e estuda por 2 horas assistindo aqui um vídeo, ele vai sentar por 2 horas e assistir um vídeo. Aqui no Brasil, querido, né, ele não assiste nem o jogo do time dele se estiver jogando mal. Já desliga antes. Você assiste o jogo do time, né? Se estiver jogando mal, já não vai. Isso é autocontrole e autogestão. São competências socioemocionais que podem e devem ser aprendidas. Elas estão no mesmo nível de hierarquia do cognitivo. Aliás, elas impactam diretamente no cognitivo. E o nosso jovem, nós não estamos fazendo isso da forma correta. E aí vira essa forma de juventude que a gente está tendo que não está interessada realmente. Eu acho que nós, Brasil, precisamos encontrar alguns caminhos. Então, concordo em grande parte com você, mas eu acho que tem problemas mais profundos que são sistêmicos, sim. O jovem precisa ser cobrado, mas também não dá para botar a culpa nele sobre determinadas coisas que o sistema acaba empurrando para ele, professor. Se a escola não for atrativa com esse mundo, o que está oferecendo de atratividade, é isso. Você falou de games, por exemplo. A gente deveria estar dando mais aulas para mostrar para eles por trás do game o que tem. Né? Obama falava sobre isso. Né? Nós não queremos os nossos jovens jogando games, eu quero que eles criem os games. Então, por que não? Por que não trazer esse tipo de aula? Né? Por que a gente não traz uma aula de história com games sobre a Segunda Guerra Mundial e tal? E esse processo de aprendizado é muito mais profundo, né? Capta exatamente esse processo da própria formação do jovem, né? Aprendendo fazendo, curtindo aquilo que faz. Você citou muito, né? O que faz sentido, né? Para todos nós na vida, o que faz sentido para você? O que faz sentido, normalmente, você faz muito bem, né? É aquilo Exato. Que faz... Não, e tem uma última coisa, eu sei que a gente já está atrasado, é isso, né? Mas tem uma última coisa, sabe, professor, que nós não somos iguais. A educação no Brasil, ela trata até o final do ensino médio, não sei se você é professor de ensino médio ou sexto ou nono ano. Sexto ou nono ano. Então, você pega justamente a etapa mais complexa, talvez, que a gente tenha hoje, né? Mas a gente acaba olhando para o jovem no Brasil como se todas as caixinhas, todo mundo tivesse que ir super bem em todas. E nós não somos assim. Né? Eu sou de humanas, então eu não vou tão bem. Cara, eu olhava para a aula de química e dizia, para que, meu Deus, que eu ia para aquela aula? Eu fazia essa pergunta na aula de química. Depois a vida me ensinou, né? Porque eu me tornei advogado, fui pegar um caso que eu tive que voltar a estudar química lá, porque tinha contaminação de água envolvida e tal. A vida que me ensinou. Mas eu deveria ter aprendido mais sobre isso na escola. Mas a questão a gente faz com os jovens brasileiros, imagina, nós temos Copa do Mundo, Neymar, está jogando bem. Começou a temporada lá na Europa jogando bem. Então, eu sou um brasileiro sempre de esperança. Né? Acredito, vamos atrás da Copa do Mundo. Aí a gente diz, Neymar, você é o nosso melhor jogador, está jogando muito bem. Neymar, você é fantástico. Neymar, então agora, por você ser tão bom, nós vamos te colocar na seleção de basquete.
que o Neymar vai ser na seleção de basquete? Nada. Ele vai ser um cara que corre, porque é atleta. Mas ele não tem as habilidades para isso. Ele é jogador de futebol. Mas no esporte isso fica muito claro. Se você encontra um jovem de talento que é nadador, você vai lá e bota ele mais tempo para ser nadador. O que nós fazemos aqui? Generalistas, né? Enquanto você olha no mundo, até os 14, 15 anos é a formação geral, depois é de aprofundamento. Em qualquer país desenvolvido. É para dizer o seguinte, você é o Neymar da matemática, então eu vou te dar mais tempo na matemática. O que nós fazemos é, o jovem está mal em língua portuguesa e ele é o crânio na matemática. A aula de recuperação de que nós colocamos esse jovem? Língua portuguesa. Enquanto a gente deveria dizer, querido, você nunca vai ser Camões. Você não vai ser. Então eu vou te dar mais tempo para você ser espetacular. Você precisa aprender língua portuguesa. Eu vou te explicar aqui. Ó. Se você não entender língua portuguesa, você vai sofrer na sua área, você não vai conseguir se comunicar, você não vai não sei o quê. Mas a gente deveria estar dizendo, você tem que ser o Neymar da matemática. A gente deveria estar dizendo, você tem que ser o Neymar da literatura. Nós acabamos perdendo, nós não temos prêmios Nobel no Brasil, porque nós jogamos isso por terra desde cedo. Nós temos que dar oportunidade para os talentos também nascerem no Brasil. Aliás, acho que esse é o grande problema, a gente generaliza tudo, né? Você citou, você falou dos jovens, esse acompanhamento dos ídolos, né? Às vezes, por exemplo, o Neymar pode ser um grande, pode não, é um grande jogador, né? Então, ele é um belo camisa 10, sabe fazer grandes jogadas, né? Só que a gente vive a era da generalização, que a gente vai perguntar para o Neymar o que ele acha da eleição, né? E aí ele responde e os jovens seguem aquilo que fala. A gente generaliza. Eu estou trazendo um exemplo, claro, muito bruto, mas esse é o grande problema, né? A gente tem que explorar exatamente aquilo que ele tem de melhor, né? Que é e a gente, na educação... Essa é uma crise, generalizar tudo. A gente recorta e quer entender o todo por aquele recorte. Acho que a pandemia diz muito isso, né? E a gente tem que integrar um pouco mais, né? Dar e a paixão, zoom, né? a gente não mexe na paixão. Se o aprendizado está ligado à emoção, à paixão. Você deveria pegar, tá bom, molecada gosta de futebol, então eu sou professor de física. Eu vou dar aula de física no futebol. Ótimo. Porque, por exemplo, eu disse... Você retém, né? Eu dou palestra para os jovens, assim, falando isso. Eu disse, vocês devem amar física na sala de aula. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não gosto. Não sei o quê. Disse, então, deixa eu te perguntar. Quando você joga, você vê aquele jogador que está lá, você quer dar um passe em profundidade. Olha o que teu cérebro faz. Você está reclamando de fazer uma formulazinha aí? Olha o que o cérebro teu faz. Você está com a bola, você tem que decidir primeiro se você passa para um ou passa para outro. Aí você tem que calcular a velocidade do ponto A até o ponto B que o jogador, teu colega, vai conseguir alcançar. Para você calcular o atrito da bola, ir rasteira ou ir por cima. Isso é física. É física. Absolutamente calcular a velocidade melhor, do ponto né? A para o ponto B para o ponto... Mas se ele entender que isso no futebol, e o cérebro dele já faz isso, e de verdade, nosso cérebro já faz instintivamente isso. É só quem for jogar bola ou qualquer outro esporte, você vai ter isso lá. Mas a gente não mostra isso para o jovem. E aí passa a ser desinteressante. Né? Aí o jogo de futebol passa a ser só um jogo de futebol para ele, enquanto poderia ser uma grande aula de física e de matemática e de história e de outras tantas coisas. Né? O aprendizado, nós precisamos sim trazer mais clareza no papel do estudante, para ele mesmo, mas isso também se faz com conquista. Acho que é isso. Gisele, tem alguma última pergunta ou encerramos? Não, na verdade, teria, mas assim, a gente está com um adiantado do tempo, né? E o pessoal que quiser conversar com o professor Rocieli, o professor vai autografar aqui ao lado, tem uma mesinha, o interessado que quiser comprar o livro aqui. Eu não sei o valor do livro. Como é que chama? A Laura, né? Lúcia. Lúcia. Ela não está aqui agora, mas os livros estão aqui. E aí, o senhor pode autografar ali do lado. Tem um pessoal querendo conversar com o senhor. E como a gente está no adiantado do tempo, então aí eles vão conversar ali em particular aqui ao lado. E eu gostaria muitíssimo de agradecer, claro, uma mesa maravilhosa. Já fica o convite desde agora para o senhor estar aqui conosco. Poderemos até fazer um repeteco dessa mesma mesa. Que mudou, né? E no Congresso Internacional de Educação, que nós realizamos em Poços de Caldas, vai ser em junho do ano que vem. Será um prazer. Já falei com a Lúcia, vou organizar para o senhor voltar aqui. Vai ser uma grande alegria. Uma delícia esse papo.
Quero agradecer a presença de vocês e logo mais teremos aqui o Clayson Filizola falando sobre ideologia, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Os livros estão aqui. R$ 39,90, ok. Mais uma vez, muito obrigada. Gente. Um beijo grande para vocês. Obrigada, pessoal.